Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Abra comigo a tua Bíblia, por gentileza. Quinto livro da Bíblia, livro do Deuteronômio, capítulo 10. Glória a Deus. Bom é estarmos na casa do Senhor, cantarmos louvores ao seu nome, meditar na sua palavra e crer que Ele é poderoso para realizar milagres no meio de nós. Como o pastor Denis falou, eu também creio que através da palavra Deus faz milagre. Aleluia, a palavra cantada, a palavra ministrada, a palavra profetizada, e Deus está agindo nesta noite para a glória do seu nome. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 até o 15. Glória a Deus. Diz assim: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Amém? Pode tomar um assento, meus irmãos. Glórias a Deus. O livro de Deuteronômio significa repetição da lei, ou segunda lei. Neste momento, Moisés está com o povo à beira do Jordão, à beira de entrar na terra prometida, na terra de Canaã. E agora, uma geração já se foi, outra geração está surgindo, jovens, adolescentes, e Moisés, ordenado por Deus, vai repetir tudo aquilo que em Êxodo Deus revelou para ele, está registrado na palavra. E aí, se você ler Deuteronômio, é muito semelhante ao livro do Êxodo, mas aqui, como eu disse, Moisés está falando para uma geração nova. E aí ele tem a preocupação de lembrar que Deus guardou os pais até ali, e a mesma aliança que Deus tinha com os pais, queria agora também ter com os filhos. E aí, aqui o texto que nós lemos vai falar sobre algumas coisas que o Senhor pede. 40 anos o povo passou no deserto, ou quase 40 anos. Estão próximos de entrar na terra prometida. E agora Moisés vai falar para eles o que Deus está pedindo deles. Não é diferente conosco nos dias em que nós estamos vivendo. Estamos também à beira de entrar na terra prometida, não uma terra física humana, mas uma Canaã celestial, os céus de glória. E esta palavra que foi ministrada por Moisés há cerca de mais de 3.000 anos atrás, é tão atual como se fosse escrita hoje para as nossas vidas. Moisés começa falando, dizendo: olha, Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? E aí ele fala algumas coisas. Em primeiro lugar ele diz: senão que temas ao Senhor. Em primeiro lugar ele vai dizer que nós precisamos temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor, não é servi-lo por medo. Temer ao Senhor é reverenciar ao Senhor, respeitar ao Senhor, honrar ao Senhor em toda a nossa vida. O Salmo 111, versículo 10, vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, ou o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se alguém deseja ser sábio na terra, precisa temer ao Senhor, precisa honrar ao Senhor. Aleluia!
temer ao Senhor. Também o sábio Salomão vai dizer que depois de velhinho, depois de falar tantas coisas, em Eclesiastes, lá no finalzinho, capítulo 12 e versículo 13, ele vai dizer o resumo de tudo, a suma de tudo, enfim, tudo aquilo que vocês precisam fazer é temer ao Senhor. Oh, aleluia, mais do que nunca, nos dias que nós vivemos, diante da sociedade, diante do mundo que quer nos sufocar, nós precisamos temer ao Senhor, honrar ao Senhor, reverenciar ao Senhor, honrá-lo na terra. É tão forte temer ao Senhor, que o próprio Salomão, em Eclesiastes 5 e 7, ele vai dizer que temer ao Senhor aumenta os nossos dias na terra. Honrar ao Senhor acrescenta os nossos dias na terra. Quantos nós vimos na Bíblia Sagrada, por não temer ao Senhor, os seus dias foram abreviados. Mas eu creio que nesta noite nós estamos aqui porque tememos ao Senhor, porque honramos ao Senhor, porque reverenciamos ao Senhor. O salmista no Salmo 25 e versículo 14, ele também vai falar algo maravilhoso sobre aquele que teme ao Senhor. Ele vai dizer que 25 e versículo 14, ele diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Quer saber mais de Deus? Quer conhecer mais de Deus? Quer conhecer o que Deus quer para a sua vida? Tema ao Senhor, honre ao Senhor, reverencie o Senhor, e Ele vai revelar os segredos para a sua vida. Agora, Moisés continua falando. Ele vai dizer para o povo a segunda coisa que Deus pede: que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos. Moisés não está aqui falando que há vários caminhos de Deus. Moisés, eu entendo que aqui está falando que o caminho de Deus tem algumas características. E aí, milhares de anos depois, mais de 3.000 anos depois, Jesus Cristo estando na terra, ele vai falar em Mateus 7 e versículo 13, ele vai dizer que estreito é o caminho, apertada é a porta que conduz à salvação, e são poucos que encontram. É um caminho estreito. Algum tempo atrás eu estava na internet e vi algo que me chamou a atenção. Alguém colocou dizendo: a porta e o caminho não passaram por reforma, continua estreito. Como eu disse anteriormente, às vezes, pelo mundo em que nós vivemos, o mundo querendo nos sufocar, o mundo às vezes querendo adentrar e ditar os costumes da igreja, nós de alguma forma queremos alargar um pouquinho a porta e achar um meio mais fácil, mas a porta e o caminho ainda continuam estreitos. Nós é que precisamos nos coadunar com o caminho, e não o caminho de qualquer forma se alargar conforme o nosso querer. O caminho do Senhor é estreito. O caminho do Senhor também exige de nós esforço e renúncia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E por causa disso, precisamos deixar o embaraço, deixar o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com perseverança a carreira, o caminho que nos está proposto. Aleluia! Não é de qualquer maneira que nós vamos andar nos caminhos do Senhor. Moisés diz que andes em todos os seus caminhos. Exige esforço. Jesus também em Marcos, Mateus e Lucas, ele vai dizer que se alguém quiser vir após ele, aleluia, precisa, aleluia, renunciar, negar a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia e aí depois seguir ao Senhor. É um caminho de esforço, é um caminho de renúncia, mas é um caminho que tem um final de glória, de bênção, aleluia, de salvação e de vida eterna. Vale a pena renunciar. Aleluia,
Eu sei que você que está aqui já renunciou muita coisa, eu também, mas às vezes nós precisamos ainda renunciar a algo, mudar alguma coisa, aleluia, e pedir: Espírito Santo, me ajuda a entender aonde eu preciso melhorar. É esforço, é renúncia. Aleluia, o sábio Salomão, ele fala, aleluia, Provérbios 14, 12, se não me foge a memória, ele vai dizer que há caminhos que ao homem até parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Às vezes, aleluia, nós queremos tomar algum caminho segundo o nosso querer, segundo o nosso entendimento, e fatalmente seremos frustrados, porque o caminho do Senhor é perfeito, a vontade do Senhor é o melhor para a nossa vida. Tem que ter esforço, tem que ter renúncia. Aleluia. Agora o maravilhoso é que Deus, ele diz: andem no caminho, mas ele não nos deixa só. Aleluia. Ele dá o mapa para nós seguirmos no caminho. Ninguém vai às escuras tateando, procurando se é o caminho, não. Tem as orientações, tem o mapa, ou mais atualmente hoje o GPS do caminho que conduz à salvação, o caminho estreito. Aleluia, o Salmo 119, 105 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia, a palavra é que ilumina o caminho, a palavra é que nos faz também estar de acordo com o caminho ou os caminhos do Senhor. E aí quando Jesus vem, aleluia, e em João 14 ele vai dizer: eu sou o caminho. Aleluia, olha que maravilhoso. Eu entendo, meus irmãos, o evangelho é tão simples, que às vezes as pessoas até acham uma coisa incrível, que não dá para crer, porque se nós formos olhar, é tão fácil receber o perdão, a salvação, mas parece que o homem quer ir por outros caminhos, quer ir pelo caminho, às vezes, de pagar uma promessa, de fazer coisas difíceis, sacrifícios humanos para alcançar o caminho, quando o caminho está ali disponível. E Jesus dizendo: eu estou de braços abertos, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia, eu sou o caminho. Oh glória, que nós possamos continuar andando nos caminhos do Senhor, agradando a Ele. Em terceiro lugar, Moisés vai dizer: e o ames. Amar ao Senhor. Aqui está algo que nós gostamos de cantar, de falar, quando estamos na igreja. Nos nossos louvores, cantamos que amamos ao Senhor. Mas infelizmente nos dias que nós vivemos, há pessoas cantando que amam um Deus que não conhecem. Porque eu sempre faço essa analogia do nosso relacionamento com Deus, do relacionamento conjugal. Para mim, estar hoje com a minha esposa, não foi num dia qualquer, eu dei de frente com ela e disse: vamos lá para o cartório casar. Não, eu precisei conhecer, nós precisamos nos conhecer. E aí, claro, surge o sentimento, aquele primeiro olhar, enfim, mas daqui a pouco o que é paixão vai se tornando um sentimento melhor, e aí se torna amor, e aí eu digo: não, eu quero viver o resto da vida com você porque eu te amo. E aí nos casamos. Com Deus não é diferente. Tem gente aí cantando e dizendo: eu te amo, mas não conhece ao Senhor. Aleluia. E aqui está tudo que nós precisamos saber sobre o Senhor. Aleluia, eu sempre digo, duas maneiras de conhecer a Deus: é pela palavra e pela oração. Mas às vezes nós temos tempo para tanta coisa e não nos debruçamos sobre a palavra que fala tudo sobre Ele. Aleluia, como era bom aquele tempo. Eu peguei um pouquinho do tempo ainda da cartinha de amor, que chegava, e aí vinha aquela declaração bonita, carinho, amor, uns coraçãozinhos. E aqui está a carta de Deus para nós, de amor por nós. Aleluia, dizendo: eu amo vocês e vocês precisam me conhecer para me amar também. Oh, aleluia. E João, o apóstolo do amor, vai dizer na primeira epístola 4,18, é claro que ele está dizendo o amor pelo irmão, mas se alguém diz que não ama o seu irmão, como pode amar a Deus que nunca viu? Mas eu creio que nós podemos aprender a cada dia a amar ao Senhor.
E amar ao Senhor é um pouquinho diferente do que amar a esposa, ou bem diferente, porque o amor que eu tenho por ela, eu divido com a minha filha mais velha, que hoje fez 10 anos, com a outra de 6 anos, com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. Eu divido o amor. Mas Deus não. Deus tem que ser prioridade. Ele tem que ser o primeiro na minha vida. Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus daqui a pouquinho vai mais além e diz: ei, aquele que ama mais a esposa ou o marido do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, ele quer prioridade, aleluia, amar a ele, aleluia, com exclusividade e com prioridade. Oh, aleluia, que nós possamos amar ao Senhor. Oh, aleluia. É tão forte o desejo de Deus que nós amemos Ele, porque aqui mesmo, no livro de Deuteronômio, Ele vai falar que, olha, se vocês soubessem os planos que eu tenho para vocês, vocês me amariam, vocês me adorariam, vocês teriam eu como primeiro. Oh, aleluia. E assim é na nossa vida. Ele quer prioridade. O primeiro, o único assentado no trono da nossa vida, regendo a vida espiritual, a vida familiar, a vida financeira, tudo na nossa vida, Ele sendo a prioridade. Oh, aleluia. Tem outro detalhe no amor do Senhor, que Ele quer exclusividade também. O apóstolo Pedro vai escrever na primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo, adquirido. Oh, aleluia, olha que honra para nós. Um Deus que nos escolheu e também quero que você seja exclusivo meu. Aleluia, porque eu não divido a minha glória com ninguém e também o meu amor eu não quero dividir com outros. Que o ames, Moisés vai dizer. Oh, aleluia, o amor a Deus também tem que ser uma adoração verdadeira. Jesus disse, né, a única coisa, uma das poucas coisas que Deus está procurando é verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ou adorar a Ele, dar toda a glória para Ele. Aleluia, porque aleluia, o apóstolo Paulo fala numa coisa tão simples. Ele vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Se ele fala em comer e beber, que nós não ficamos talvez um dia sem, imagina as outras coisas que fazemos no dia a dia, o trabalho, a família, tudo aquilo que eu faço, o ministério, o serviço na casa do Senhor, precisa ser tudo para a glória dEle, para a adoração dEle. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Em quarto lugar, Moisés vai falar: e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Ah, meus irmãos, se há algo que nos dias em que nós vivemos, de certa forma está banalizado, é a frase servo de Deus. Porque hoje, talvez depois o pastor puxe minha orelha, mas hoje há muitos que querem serem vistos e poucos que querem serviço. Servo do Senhor. Servo vem de escravo. Não vem de alguém que está lá no topo da cadeia, não, está lá embaixo. Servo, que sirvais ao Senhor com todo o teu coração e com toda a tua alma. Servir ao Senhor tem que ser por amor. Não dá para ser por benefício. Não dá para servir ao Senhor esperando receber algo em troca. Não, é por amor. Aleluia. Por isso que eu digo, o relacionamento com Deus é muito maior do que de esposo e esposa. Porque o meu amor pela minha esposa é uma troca. Ela me ama, eu amo ela, eu ajudo ela, ela me ajuda. Mas agora servir ao Senhor não é assim, esperando receber algo em troca. Não, é por amor, por gratidão, por adoração a Ele. E é tão interessante, pastor Hebron, não sei se alguém lembra, alguns dias atrás até falou sobre isso. E eu, quando meditava nessa palavra, me lembrei sobre o servo da orelha furada. O servo hebreu, ele era escravo.
Mas ele servia há 6 anos. No 7º ano ele podia sair livre, sem pagar nada, e sair livre para fazer o que quiser da sua vida com a sua família. Mas daí a lei falava que se tivesse algum servo que chegasse e dissesse: ei, eu não quero sair, eu quero ficar com a minha esposa, com a minha família aqui, servindo ao meu Senhor, porque eu amo o meu Senhor. E aí diz o texto, a lei que levava diante dos homens da cidade, e aí o dono, o senhor, furava a orelha do servo. E aí dizia que ele era o escravo, mas estava ali por amor. E aí, meus irmãos, nós também somos isso. Paulo vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas alguns talvez não compreendem. Eu entendo esse texto de Paulo como que só mudou o Senhor. Nós continuamos servo. Antes nós servíamos a um Senhor mau, que nos esmagava no pecado, que cobrava um alto preço pelo nosso serviço. Mas agora não, nós somos servos de um Senhor maravilhoso, que nos abençoa, que tem prazer, aleluia, em nos abençoar, que tem prazer em nos dar as suas bênçãos também. Agora Ele exige de nós amor por aquilo que fazemos. Outro detalhe do serviço no reino do Senhor, de servir ao Senhor, é nós precisarmos entender o privilégio. Essa palavra tem alguns meses calado na minha mente, o privilégio de servir ao Senhor. Jesus em João 16:15 ou 15:16, ele diz: ei, não foram vocês que escolheram a mim, fui eu que escolhi vocês. Aleluia, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Agora imagina ser escolhido pelo Senhor, que privilégio, meus irmãos. E às vezes nós pensamos: não, a minha função na igreja não tem muito valor. Não, o pastor me colocou lá na porta, não que seja desmerecido de maneira alguma. Eu acho uma das principais funções é a recepção, que é a primeira vista da igreja. Mas enfim, alguém pode pensar que é uma função menor. Não, meu irmão, cada um de nós é um privilégio. Aleluia, estar aqui, aleluia, ter esse tempo na presença do Senhor é um privilégio. Poder dobrar os joelhos e orar, que é um serviço dos mais fundamentais na obra do Senhor, é um privilégio. Aleluia, pregar o evangelho é um privilégio, cantar é um privilégio, tocar é um privilégio, pregar é um privilégio, tudo é um privilégio no reino do Senhor. Aleluia, é um privilégio servir ao Senhor. Agora, o privilégio também requer responsabilidade no serviço do reino do Senhor. 1 Crônicas ou 2 Crônicas, eu lembrei agora, capítulo 29, Ezequias está ali purificando o templo. E ele vai chamar os sacerdotes, os levitas, e vai dizer: ei, não façam a obra do Senhor relaxadamente. Aleluia, é forte a palavra relaxadamente, mas é para nos despertar mesmo, para fazer a obra do Senhor da melhor maneira. Para o Senhor tem que ser o melhor. Aleluia, não esperando que o pastor recompense, não esperando que o pastor elogie aqui no púlpito, mas esperando o galardão celestial, que o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Responsabilidade no serviço do Senhor. E quando eu li esse texto, sirvas ao Senhor com todo o teu coração, toda a tua alma, eu lembrei, eu voltei uns 30 e poucos anos atrás. Meu pai, são 5 filhos, 4 filhos e uma filha em 6 anos. Uma escadinha, né? Nós éramos ali. E aí, uns 33 anos atrás, eu lembro, o meu pai, quando começávamos a ler, ele dava um salmo e dizia: esse salmo você vai ler, você vai decorar. E aí, cada um, ele dava um salmo. E para mim, foi o Salmo 134. E aí eu lia e decorava e falava. E naquele tempo era muito mais rígido o negócio, né? Não podia ter a tal da televisão em casa. E nós íamos para a casa do vizinho assistir televisão. E aí, o versículo 1 do Salmo 134 diz: eis aqui, vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites.
Levantai as mãos no santuário, bendizei ao Senhor, o Senhor te abençoe desde Sião. Esse era o Salmo, 3 versos apenas. Mas com 6, 7 anos já é difícil, né? E aí eu li o Salmo, até que um dia eu cheguei, pai, aqui diz no verso 1, que assistis na casa do Senhor. Então nós vamos lá para a igreja como se fosse para assistir televisão? Aí o pai disse, não, meu filho, aqui não é o verbo de assistir, aqui é de dar assistência. E aí ele disse, nós vamos lá para o culto para participar do culto, para dar assistência no culto. E aí hoje eu estava meditando essa palavra e estava lembrando, meu Deus, às vezes nós vemos cristãos que vêm para o culto para assistir o culto, esperando só receber, esquecendo que aqui é o lugar de nós dar assistência, oferecer um culto, como disse Paulo, agradável ao Senhor. Oh, aleluia! Dar assistência, eis aqui vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Quando eu entro pelaquela porta, eu preciso ter a consciência que eu estou entrando num santuário, onde eu preciso oferecer o meu melhor para o Senhor. Eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar, mas eu sei levantar minha mão e dar glória a Deus. Eu sei dar um abraço em alguém, que eu vou estar dando assistência para ele e sendo usado pelo Senhor. Oh, aleluia! Sirvais ao Senhor. E aí ele encerra, continua, né? Mas não encerra ainda. De todo o teu coração, com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno. Aí ele vai falar sobre algo primordial na vida do cristão. Quando está falando de guardar, não está falando de nós chegar em casa e guardar a Bíblia, enfim. Claro que o salmista vai dizer, escondi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas aqui o sentido é de obedecer, de cumprir os mandamentos e estatutos do Senhor. E aí é tão maravilhoso que aqui mesmo em Deuteronômio, algumas folhas atrás, no capítulo 5, versículo 29, Moisés está falando, e claro, Deus está falando através de Moisés, dizendo, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Meus irmãos, eu sempre também faço essa comparação da lei do homem e da lei de Deus. Claro que não tem comparação quase, né? A lei do homem é falha, enfim, tem sempre um jeitinho ali. Mas a lei do homem nós obedecemos. Se eu sair aqui da frente da igreja e atravessar aquele semáforo vermelho, vai dar algum problema. Talvez não dê acidente, mas talvez a polícia esteja por ali e vai dar uma multa. Vai ter uma consequência. Então por isso eu paro, espero o sinal ficar verde e continuo. E é interessante que às vezes com Deus nós queremos dar um jeitinho e dizer, não, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus vai deixar mais essa vez. Oh, aleluia. E aí às vezes vamos caindo na rotina, aleluia. E o pecado parece que vai ficando algo de estimação para nós, que está ali, mas não sai, e nós não mudamos de atitude. Moisés está dizendo, guarde os mandamentos, pratique os estatutos do Senhor. Sejam obedientes. E aí vem Jesus. Aleluia, Jesus é tão maravilhoso que ele mesmo falou, eu não vim revogar a lei, não, eu vim cumprir e mostrar que dá para cumprir. E lá em João 14, versículo 15, ele diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Lembra que eu falei, às vezes nós cantamos, eu te amo, levantamos a nossa mão, mas às vezes saímos dessa porta e às vezes alguma coisa continuamos praticando de errado. Jesus está querendo dizer, talvez invertendo um pouco aqui, se vocês realmente guardarem os meus mandamentos, vocês vão provar que me amam. Se vocês realmente obedecerem, vocês vão provar que me amam. E aí, o João, o apóstolo do amor, na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 3, ele vai falar, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E aí eu lembro, já contei isso ali no Jaqueline, alguns meses atrás. Eu lembro do pastor Luiz Carlos Macelai, pastor que nos
colocou integralmente na obra do Senhor. Ele, uma vez testemunhando, ele disse que estava passeando na cidade e foi interpelado por alguém que disse: ei, pastor, posso falar com o senhor? Sim. Eu não entendo vocês crentes, vocês são escravos, vocês não podem fazer nada. Vocês não podem fumar, vocês não podem beber, vocês não podem ir para o baile, para a festa. E aí o pastor disse: mas quem que disse para você que eu não posso? Não, vocês não vão, vocês não podem. Então, disse, não, o pastor disse: não, quem que impede de eu pegar 1 litro de uísque, de cachaça e beber sem tirar da boca? Quem me impede de pegar um cigarro e acender um atrás do outro e fumar uma carteira de cigarro? Quem me impede de sair no baile e fazer uma festa? Daí ele disse: olha, ninguém me impede, só que por amor ao Senhor e por amor ao meu corpo, que é templo do Espírito Santo, eu não faço nada disso. Daí o pastor disse: mas eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue ficar uma semana sem tomar uma cerveja? Eu disse: não tem como. Não. Consegue ficar uma semana sem fumar um cigarro? Não, já me dá dor de cabeça meia hora depois. E aí o pastor pergunta: então quem que é o escravo? Aleluia. E às vezes nós achamos: não, é pesado. Tem que renunciar a tanta coisa. Se alguém está pensando assim, meu irmão, precisa aceitar Jesus de coração, porque é maravilhoso servir a Ele. Como diz aquela canção, né, irmão Márcio? Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço. Oh, aleluia, é maravilhoso servir ao Senhor. E quando nós servimos por amor, como disse João, os mandamentos dele não são pesados. Eu faço porque eu amo Ele, eu faço porque eu quero agradar a Ele, e eu faço porque eu quero um dia morar com Ele lá na glória. Mas para que tudo isso? Para que tudo isso? Moisés pede. Ele encerra dizendo: para o teu bem. Aleluia. Tema ao Senhor, ande nos seus caminhos, ame ao Senhor, sirva ao Senhor, obedeça aos seus mandamentos para o teu bem. Meu irmão, se tem alguém que quer o nosso bem, é Deus. Pai e mãe, claro que querem nosso bem, mas não tem ninguém como Deus, que quer o bem para nós aqui nessa terra e a vida eterna lá no céu. Só que tem um detalhe: ninguém vai receber tudo de Deus enquanto não entregar tudo para Ele também. Queremos receber tantas coisas de Deus, tudo dele, mas às vezes não entregamos tudo para Ele. O nosso coração, a nossa alma, os nossos bens, a nossa família. Nós queremos segurar algumas coisas pelas pontas e dizer: não, aqui é eu que comando, aqui Deus não chega. Não, entrega tudo para o Senhor. A vontade dele, Paulo diz que é boa, agradável e perfeita. Ele tem o melhor para a nossa vida. Oh, aleluia, fique de pé, por gentileza, eu quero fazer uma oração. Oh, aleluia, eu não vou convidar ninguém a vir à frente, mas aí no teu lugar, aleluia, essa palavra, a gente, claro, que ministra, né, pastor Davi, fala primeiro conosco, né? Corrige nós primeiro, aleluia. Então essa palavra falou muito forte comigo. Oh, aleluia, temer a Deus. Oh, aleluia, andar no caminho do Senhor. Amar a Ele. E aí, até eu não citei, mas no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 5, está o mandamento, o primeiro mandamento e maior mandamento. Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Ou seja, totalidade, corpo, alma e espírito, amando a Ele. Oh, aleluia, que Deus nos ajude a prosseguir nesta caminhada. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa. E nós sabemos sim, segundo ela mesma, que nunca volta para Ti vazia, mas faz o que lhe apraz, prospera naquilo para que o Senhor a enviou. Pai, nos ajuda, aleluia, nesta noite, a entender o Teu querer, o Teu propósito, aleluia, o que Tu pede de nós, e cumprir a Tua vontade, fazer o Teu querer na face da terra. Oh, aleluia, como representantes Teus aqui, Senhor, façamos a diferença, sejamos fiéis, tementes ao Senhor, e o mundo, Senhor, veja em nós a Tua glória. Abençoa cada um dos Teus filhos, dá vitória ao Teu povo, dá ousadia ao Teu povo, amor por Ti, aleluia, que possamos cumprir os Teus mandamentos até o dia em que o Senhor voltar, ou até o dia que o Senhor nos recolher. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo.
Amém, Senhor. Amém, Senhor.